This call is now being recorded. Agora está gravando aqui. Vamos lá. Lê para mim, Mayra, por gentileza. Apresente o conceito de empresário. Vamos lá. Então, tá aí. O que você colocou aí, minha querida? Não, professor, eu fui bem direto, assim. Eu coloquei que é alguém que organiza, né, os fatores de produção para o exercício de atividade econômica de mercado. É isso mesmo. É exatamente isso aí. É aquele que organiza. Deixa eu só explicar aqui, peraí. Realmente, o empresário a sociedade empresarial é aquela sociedade que tem o fim econômico. E, para ela ter o fim econômico, o empresário, ele tem que organizar os fatores de produção, que é o capital, o trabalho, a tecnologia, a empresariedade. Ok? Então, o conceito de empresa, né, que está de empresário, é aquele que organiza a atividade empresarial, ok? É exatamente o que você colocou, está aí em uma das nossas transparências aí, tá bom? Alguém tem dúvida a respeito, pessoal? Acho que não, né? Está bem claro nas nossas transparências aí. Mayra, por gentileza, agora a segunda questão. Quais são os requisitos necessários exigidos pela legislação para exercer a função de empresário no mundo jurídico? E quais são esses requisitos? Tem lá na nossa transparência. Procura devagarzinho aí. E aí, ó, Rodrigo já colocaram aí no chat. Rodrigo já chegou com o pé direito aí, ó. Deixa eu ler aqui. Rodrigo já chegou chegando. Cadê o Rodrigo aqui, ó? Rodrigo C. Freitas, nosso amigo, está aqui, nossa autoridade máxima, autoridade pública. São os seguintes. Ter capacidade jurídica é o primeiro. Ausência de impedimento legal para o exercício da empresa. Eletivo profissional da empresa. Esse eletivo, você quer dizer o que com isso, Rodrigo? Eletivo? Eleito, né? Eletivo? Então, eu entendi que isso eu copiei lá da transparência, né? No caso, aí seria a empresa ter toda a capacidade, né? Não, isso ter toda a estrutura. Seria isso? Efetivo registro, não seria efetivo profissional da empresa? Eu não entendi essa aí, não. Regime jurídico regulador, regime jurídico peculiar, regulador da insolvência e registro no órgão competente. Pois é, agora, esse eletivo profissional da empresa, você pegou lá na nossa transparência? Não vi lá, não. Não sei. Peguei lá. Pode ter sido alguma hora digitar que deve ter saído errado, então. Então, esse efetivo, eu não estou entendendo, mas não tem problema, não. Efetivo profissional da empresa, eletivo, eleito, não estou assim associando. Mas o importante aqui, os principais requisitos, é ter a capacidade jurídica, ausência de impedimento legal para o exercício da atividade empresarial, e registro no órgão competente. Vamos nos ater a esses 4 aqui, porque esse peculiar regulador aqui da insolvência também. Insolvência é quando a empresa está aí em vias, né, de pedir recuperação judicial, insolvência, mas eu não sei se tem. Deixa eu dar uma consulta. A hora que eu for começar. No slide 71, professor. No slide 71. Deixa eu dar uma olhada aqui no slide 71, só deixa eu pegar ele aqui, para aí. Você tem como ler para mim? Porque
se eu pegar o slide agora, eu vou tirar do site aí, eu vou tirar da tela o exercício. Tá escrito assim, sobre ele recai, para exercer tal função, né, que fala sobre empresário, né, a necessidade de determinados requisitos como ter. Mas quem fala isso aí é Fábio Ulloa. Ah, Fábio, sim. Aí na primeira, capacidade jurídica. Certo. Segunda, ausência de impedimento legal para exercício da empresa. Terceiro, eletivo exercício profissional da empresa. Eletivo, ah, sim, eletivo exercício profissional. Ah, tá certo, tá certo. Foi um erro, deve ser um erro de digitação lá. Sim. E o quarto é regime jurídico peculiar, regulador da insolvência. Certo. E por último, aí o registro em órgão competente. Perfeito. Agora Está no slide 71 do 71 do. Perfeito. Ok. Então está aí os requisitos básicos para que você tenha capacidade para exercer a atividade empresarial. Está dado aí. Agora, a outra questão, por gentileza. O que é uma empresa? Alguém colocou aí o que é uma empresa? Vou pegar aqui o empresário aqui. Quem vai responder aí? Se não é empresa, Rodrigo. Segundo Rodrigo, Fábio Ulloa. Rodrigo está inspirado através do professor Ulloa. Aí. Segundo Fábio Ulloa, é a atividade cujo a marca essencial é a obtenção de lucros com o fornecimento ao mercado de bens e serviços. É exatamente isso aí. Empresa é exatamente o quê? É aquela linha de produção, é você ter uma atividade econômica e é o que nós colocamos lá no conceito de empresa, a gente acaba respondendo também essa pergunta, porque você tem que mixar os fatores de produção, que é o capital, o trabalho, a tecnologia, a empresariedade, para você vender bem ao mercado. Então, a sociedade empresarial ela é diferente da sociedade simples, muito bem, porque a sociedade simples são as cooperativas, as sociedades de intelectuais, muito bem, e, na verdade, não estão produzindo bens para a sociedade, para os consumidores consumirem, ok? Então, é isso aí, né? Cuja marca, como botou o professor Ulloa aí, cuja marca essencial é a obtenção de lucro, fim econômico, com fornecimento ao mercado de bens e serviços. Perfeito, Rodrigo. Beleza. Alguém tá com dúvida aí a respeito dessa questão? A gente não vai voltar mais essa questão de empresário aí. Vão direto para os outros temas aí. Então, vamos para a outra questão. Professor, repete o conceito de empresa, por favor. Conteúdo de empresa. Quem pode repetir para o meu amigo Furriel? A Mayra pode repetir, por favor, para ela, para a gente montar essa interação coletiva, interagir entre os colegas? E quem pode repetir o conceito de empresa para o nosso amigo Furriel? Mayra, você que respondeu, Mayra. Bem, a Mayra vai responder, Furriel. Mayra. Pode deixar, professor, já respondi aqui. Não, se você quiser, eu vou responder para você. Foi que a Mayra respondeu. É uma atividade onde Eu você... respondi assim,
Eu respondi assim, é a atividade econômica com o objetivo de obter lucro através da produção de bens e serviços. Sim, mas aí, repetindo a resposta de Mayra, é uma atividade onde você reúne, faz uma mixagem dos fatores de produção, que são o capital, o trabalho, a empresariedade e a tecnologia, com o fim de produzir bens para o mercado final, ok? É o que você colocou, mas se você quiser agregar aí, o empresário ele organiza os fatores de produção para processá-los numa linha de produção e, no final, sair um produto para que possa atender a demanda no mercado final de bens e serviços. Ok? Nosso amigo Rodrigo colocou no chat aí, professor. Botou, Rodrigo? Professor, desculpa, a minha internet travou tudo aqui no meu notebook, eu tive que sair para voltar. Não tem problema, querida. Faz parte desse mundo tecnológico, é o mundo da economia digital, tá certo? Mas ninguém vive sem esse trem chamado internet. Rodrigo botou aqui, Rodrigo hoje está impossível. Rodrigo, segundo o Lhoa, cadê aí? Ele está colado com o Lhoa. Ele botou aí aonde? Cuja marca, obtenção de lucros, quando isso está aqui. O Lhoa, ele está inspirado hoje. Bem, a quarta questão, quem pode responder para a gente? Lê a pergunta e responder. Quem pode fazer o caso? Você, Furriel, vamos lá. Direto de Cardoso Moreira, ou você está aqui na Universo Campos? Estou em casa, professor, não respondi essa não. Não respondeu, não? E Rodrigo vai responder? Eu respondi, mas não sei se está legal, não. Pera aí, deixa eu copiar. Lê para gente. Lê para gente. Pera aí. Lê a pergunta aí. São 4. Os diretores poderão ser ou não acionistas da sociedade anônima? Eu coloquei que sim. Né? Sim. Ele pode ser ou não. Né? Sim, é verdade. Pois, de acordo com o artigo 138, parágrafo 1º, essa função ela é de caráter privativo, correto? Aí, por isso que ela pode ser ou não acionista. Se tiver algo, se for um cargo com determinada característica especial, aí tem que passar pelo conselho, se houver. Conselho geral ou Assembleia Geral ou Conselho Administrativo. Exatamente. É o Conselho de Administração ou Assembleia Geral, quando não se tem o Conselho de Administração. É importante vocês anotarem aí, eu vou anotar. Anotem, por gentileza, aí, o seguinte: a sociedade anônima fechada, de capital fechado, ela não é obrigada a ter conselho de administração. Ok? Quem faz, às vezes, do conselho de administração, quando não existe o conselho de administração, é a Assembleia Geral numa sociedade anônima de capital fechado, onde o conselho de administração é facultativo. Agora, em se tratando de uma sociedade anônima de capital aberto, onde a empresa tem ações no mercado de capitais ou na bolsa de valores, é obrigatório o conselho de administração. Muito bem? E, no que tange a pergunta 4, os acionistas, o acionista pode ser eleito diretor, como também você pode trazer de fora um diretor, desde que ele seja aprovado no Conselho de Administração, ok? Quando eu estou falando numa sociedade de capital aberto. Agora, na sociedade anônima de capital fechado, tá? Se não tiver o Conselho de Administração,
quem vai deliberar sobre este assunto será a Assembleia Geral dos Acionistas. Ok? Então, isso aí é uma questão importante. Ó, fala, Fuel. Professor, no caso aqui só está perguntando se os diretores podem ou não ser acionistas. No caso, tanto faz se o capital for fechado ou se for aberto, os diretores podem ser acionistas da empresa, né? Podem ser acionistas nos dois casos, tanto de uma sociedade anônima aberta, que tem o capital na Bolsa de Valores, como uma sociedade anônima de capital fechado. Eles podem, tá certo? É o que eu falei no final da minha resposta, que está gravada aqui depois. Aí, só para fundamentar, ó, como que eu fundamento essa questão? Eles podem ser acionistas. Com qual artigo que diz isso? Rapaz, eu vou ver aqui o artigo que diz. O artigo que diz. Rodrigo, você está aí com a transparência nossa aí? Eu tenho aqui o Código Civil aqui. Você tem aí, Rodrigo, a transparência? Tá aberto aqui sim, tá aberto. Fala para mim só o... Vê para mim o artigo da Lei 6.404 de 76, que fala sobre essa questão do acionista, se ele pode ser ou não. É a partir do artigo 138 da lei do SA. Da 6... Deixa eu confirmar aqui. 6.404 de 76. Isso. Lei das SAs. E na transparência em si não aparece, não. Não fala sobre o artigo. Sobre o artigo, não. Entendeu? Aí fala bem. Fala que é de caráter privativo. É o artigo 138 da 138 da lei A transparência nossa fala, inclusive, é uma fala de Fábio Ulloa. Isso aí. É uma fala de Fábio Ulloa que ele faz essa diferenciação, tá certo? Então, o artigo 138 fala sobre a competência privativa. Então, o acionista, no caso de uma sociedade anônima, você pode ter como gestor um acionista ou uma pessoa de fora, tá certo? Essa é a resposta aí. Ok? Vamos para a próxima aí. É a quinta questão? Isso aí. Vamos lá, por favor. Qual a importância da Comissão de Valores Imobiliários, CVM, no mercado de capitais? É possível abrir o capital da sociedade anônima sem o consentimento da CVM? Explique. Tá mudo, professor? E aí, senhores, o que vocês acham? E aí, Furiel, você que aplica em bolsa, Furiel? Andréia? Mayra Pontes? E aí? Professor, eu não vou responder porque eu não fiz, não, tá? Ei, Furiel? Procura aí a importância, Rodrigo botando aqui, ó. Eu respondi assim, professor. Não sei se está correto. Sim, é possível desde que seja uma sociedade anônima de capital fechado, pois as ações não serão comercializadas na Bolsa de Valores. Caso seja de capital aberto, é obrigatório o registro na CVM, se sujeitando às exigências, fiscalização e possíveis penalidades da referida entidade. Pois é, pessoal, a resposta do Rodrigo está correta, porque a sociedade anônima ela só vai ter que se submeter ao regramento, a todo o controle, a
toda a austeridade legal da Comissão de Valores Mobiliários se a sociedade anônima resolver abrir o capital dela, resolver se financiar através do mercado de capitais ou da Bolsa de Valores, que é a mesma coisa. Tá? Quando se fala em mercado de capitais, eu estou falando, né, em Bolsa de Valores, porque ali é comercializado as ações e outros títulos, ok? Então, usa-se essa... Usa-se não, é esse o conceito correto. Muito bem? Então, agora, se for uma sociedade anônima de capital fechado, ela não vai ter registro na CVM, porque ela não vai estar exposta aí ao mercado como um todo. Ela vai estar dentro de uma sociedade pequena que é ali, né? É uma empresa de capital fechado, onde ela não está se capitalizando no mercado de capital. Entendeu? Então, só se submete à CVM a empresa SA que abrir o capital dela. Ok? Somente. Aí, Mas qual é a importância da CVM, então, professor? da CVM? Caramba, meu amigo, você é um grande aplicador. A CVM, Rodrigo Fuel, ela seria, assim, o órgão fiscalizador de todas as sociedades anônimas que abrem o capital no mercado de capitais. Ela faz a conferência do balanço, faz auditorias, muito bem? Eu até coloquei na aula passada, eu não sei se você estava aí, tá? Ela pune o empresário que cometer ato ilícito, que enganar os acionistas. Aí eu citei um exemplo do amigo de Furriel e do nosso amigo Rodrigo, Eike Batista. Eike Batista hoje está alijado do mercado de capitais porque ele fez uma tramóia. Ele abriu uma empresa aí de petróleo, ligado aqui a OGX, tal, entendeu? E ele disse que era uma empresa de petróleo. Tá? Não sei se é um X desse da vida. Ele vendeu as ações dizendo que tinha X barris de petróleo num determinado local aqui da Bacia de Campos, num poço desse aí. Aí, quando foi explorar esse petróleo, viu que o poço tinha muito menos. E as ações já haviam sido emitidas no mercado de capitais com a quantidade de petróleo lastreando aquelas ações, entendeu? Que ele disse que tinha, suponhamos, 20 mil poços de petróleo, mas a hora que foi explorar, tinha apenas 15 mil. Isso gerou uma quebradeira. As ações que as pessoas adquiriram da empresa dele, tá certo? Elas se desvalorizaram, tiveram uma desvalorização muito grande. Então, a CVM puniu o Eike. Inclusive, a gente leu semana passada aqui, na parte da nossa matéria, você fica sem exercer a atividade empresarial por 20 anos. Tá? Eu suponho que seja a pena que Eike Batista está respondendo hoje, porque ele está afastado dos negócios dele. Muito bem? Embora ele tenha uma pequena participação aqui no Porto, ele não está podendo exercer a atividade empresarial. Tá? Então, a CVM, além de fiscalizar, fazer auditorias, ela pune a sociedade anônima, a empresa, o empresário que emitir informações falsas para o mercado de capitais. Ok? Então, é um órgão importantíssimo dentro do mercado de capitais, além de emitir normas, emitir portarias, resoluções. Ok? Então, essa é uma grande importância. No nosso slide tem aí toda a punição. A gente deu a aula semana passada e discutimos isso.
E eu usei esse caso concreto do Eike Batista, não porque eu não gosto dele, não. É porque é um exemplo que está próximo da nossa realidade aqui. Eu não tenho nada contra ele, porque eu não conheço ele, eu conheço ele de mídia. Então, eu não tenho por que gostar dele, amar Eike ou odiar Eike. Eu não vou entrar nessa, né? Eu estou apenas citando um exemplo de uma figura pública que foi um grande investidor no Brasil, tá certo? E que montou essa estrutura do porto. Aí a gente tem que reconhecer isso. Entretanto, ele não teve uma boa conduta com o mercado, ok? É isso que eu estou querendo colocar aqui. Entendeu, Fuel? Mais alguma pergunta, meu querido? Bom, nenhuma empresa pode abrir o capital sem o consentimento da CVM, né? Nenhuma empresa pode abrir o capital sem antes. Veja bem, você não vai simplesmente, Fuel, fazer um registro na CVM e esse registro vai te dar o direito de você emitir as ações, vender as suas ações. Não. Você vai ter que passar por uma rigorosa análise sobre a sua empresa, sobre a capacidade de pagamento, a capacidade econômica, financeira, porque você vai estar lidando, tá certo, com um mercado muito volátil, um mercado muito sensível. Então, a empresa que se habilita, ela tem que estar redondinha. E quem bota a chancela ali é a CVM. Ela que dá esta credibilidade para que nós possamos comprar ou adquirir as ações. Muito bem? Então, o fato de você registrar, você registrou, tudo bem, mas aí ela vai analisar para ver se você recebe o quê? Um atestado de idoneidade. Tá certo? Isso não é um processo simples. Isso demora. Tá certo? Então, é um órgão muito relevante, é um órgão que faz uma anamnésia, uma análise profunda sobre a saúde financeira da empresa. Muito bem? Porque a CVM zela pela boa reputação do mercado de capitais. Ok? É um órgão muito relevante. Alguma dúvida mais, meu querido? Só isso, mestre. Não, é onde você pode comprar ação, você pode comprar ação dessas empresas que estão no mercado aí, tá certo? Sem problema nenhum. São empresas sólidas, são empresas que oferecem credibilidade. Agora, por um azar ou outro, a ação cair ou subir, isso é dinâmica do mercado. Okay? Isso é dinâmica do mercado, não tem jeito, né? Mas que a empresa não vai... E se quebrar, amigo? E se quebrar a empresa, dá um problema danado para o empresário. Porque se quebrar, você vai ser ressarcido, né, pelas perdas. O acionista será ressarcido dentro daquelas normas ali que está estabelecido pela Lei 6.404 de 76. Ok? Então, vamos para a próxima. Acho que é a última questão aqui. Ok? Então, está aí. Quem vai ler e vai responder para a gente aí? As empresas de sociedade anônima, SA, de capital fechado, estão submetidas às regras da CVN? Explique. Essa daí é o finalzinho ainda da última questão. E aí? Então, Foi mais ou menos explicada. A de fechada, não. não. Eu botei de propósito aí. Eu fiz uma afirmação errada. De propósito, errada, e pedi que vocês explicassem. E que é a explicação final nossa aí, não foi? Correto, correto. Você quer explicar para a gente, Rodrigo? Não, foi o que eu coloquei no final aí. Que a de capital fechado ela não é obrigatória, não é obrigatória se submeter a registro na CVM por conta das. Não são comercializados, né? Beleza, exatamente. As ações. O nome já diz, é capital fechado.
é fechado o capital, então está subentendido que ela não está, vamos supor, se capitalizando com o mercado de capitais. Ela se capitaliza, sim, através da rede bancária. Vai ao Bradesco, ao Itaú, vai ao BNDES, vai ao Santander e outros bancos, vai se capitalizar. Vai pegar um capital de giro, tal. Enquanto a sociedade anônima de capital aberto, ela abre o capital, nisso que ela abre, ela vende uma ação, recebe, né, X em dinheiro, e esse dinheiro ela vai se financiar. Você se transforma, aquele que compra as ações se transforma em dono dessa empresa, tá certo? Aí você deixa seu dinheiro, a sua poupança, que ela vai aí alavancar o negócio dela, ela alavancando o negócio dela, as suas ações estão valorizando, você ganha dividendo, tem a bonificação, tem uma série de benefícios, ok? Então, tá bom. Então, vamos agora dar continuidade. Eu vou aqui encerrar essa gravação aqui, que a gente está fazendo por etapa, porque fica mais tranquilo para vocês estudarem, para a gente começar aí dentro daquela perspectiva nossa aí